aqui é aquele número do canal KMG Animes e estou aqui para falar de anime mais uma vez. De um anime que retorna aqui pro canal é Fire Force, que sempre tem ali aqueles pontos fortes, aquele ponto negativo, de vez em quando uma criticada da direção, de algumas coisas que não ficam muito encaixadas, e dessa vez eu estou aqui para elogiar mais uma vez, tendo em vista que chegou na hora que o diretor mais sabe trabalhar, simplesmente a hora do suspense. No caso, toda vez que esse diretor mete a mão para fazer uma parte de suspense, contando uma coisa mais séria, o anime fica fantástico. Eu gosto pra caramba. Eu já elogiei isso e vou elogiar mais uma vez. Mas antes de falar sobre o anime, eu tenho que trazer uma notícia aqui pra vocês. No caso, esse episódio que saiu esse dia 20, sexta-feira, no caso foi o último das 2 semanas que vem por aí, porque simplesmente a gente só vai ver Fire Force novamente passando no dia 11 de outubro, porque vai haver uma competição de atletismo ou algo do tipo, e por conta disso 2 semanas ficarão ocupadas na hora da transmissão do anime. Então o que acontece é que a gente não vai ter Fire Force até lá. Mas antes de comentar sobre esse episódio, peça aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que Fire Force, nesse novo episódio, começa a mostrar um pouco do passado, a história ali da fundamentação da 8ª Brigada. O que acontece é que a gente vê que tá todo mundo se reunindo ali e o capitão pede para que o tenente conte a história da brigada e como ela se formou e por que ela se formou, como é que foi que as coisas aconteceram. E no caso a gente acaba vendo ali que o tenente, quando era mais jovem, muitos anos atrás, ele tinha um amigo esse que até mesmo era bem religioso, e a gente vê que eles têm um momento que eles estão conversando, e a Tamaki já também fazia parte aí do núcleo de amizade do tenente, onde até mesmo ela fala com ele, né, se apresenta e tal, e aí eles começam a falar algumas coisas sobre ela, que achavam que ela iria ser uma pessoa inútil, porque ela não pensa como um soldado, ela não pensa como o resto da corporação, ela é bem diferente, ela é bondosa, ela faz tudo bem aplicado, faz as coisas boas, tudo, mas ela não faz da forma que tem que ser feita para atingir os seus objetivos. Só que esse pensamento do tenente é totalmente modificado depois de alguns acontecimentos. E a gente vê que o colega dele começa a falar sobre uma arma, que ele acabou por batizar ela, porque não queria morrer por uma arma que não teria sido batizada. Não queria ter uma morte de todo jeito, podemos dizer assim. Porque se acontecesse alguma vez ele virar um infernal, ele poderia ser morto por uma arma abençoada. E assim ter uma morte, vamos dizer, mais gloriosa e até mesmo mais tranquila. Isso é mais algo psicológico, podemos dizer assim. E o que acontece é que o tenente acaba até mesmo nem ligando muito para isso, onde no fim das contas a gente acaba vendo que durante a noite tudo cai por terra, porque o seu amigo, enquanto está lendo alguns ensinamentos ou algo da religião, ou até mesmo alguma revista, não sei o que ele estava lendo, simplesmente ele começa a se transformar e vira um infernal, cara. Que pesado, que tenso. E é nesse momento que o tenente fica em desespero. E aí vem as lembranças, né? Sobre o que o cara falava sobre ele. Dizia que ele era uma pessoa bondosa. E até mesmo falou sobre ele morrer por uma arma que fosse abençoada, que fosse batizada. Mas naquele momento o que o tenente fez? Ficou com medo. Por esse medo ele acabou não matando o seu amigo. Ou pelo menos não acabando com o inferno que ele estava vivendo naquele momento. E aí sobra pra quem? No caso, para o esquadrão que chega lá e fuzila ele, cara. E aí é nessa hora que é marcado um dos momentos mais tensos e frustrantes da vida do tenente. Porque o tenente não conseguiu fazer aquilo que o seu amigo queria e aí se sentiu muito culpado depois de tudo ocorrido. E a gente vê que o tenente ele fica meio triste, meio cabisbaixo. E aí é que eu falo sobre o que eu falei no início, né? O diretor até então já estava mandando muito bem. E a trilha sonora que é usada em todos esses momentos tensos, meio sombrios e até mesmo de suspense, é muito boa, é muito fera. Com relação ao suspense que ele faz em Fire Force, mano, eu só tenho um elogio já a esse diretor. Vou fazer o quê, né? O cara não sabe fazer uma ação muito espetacular, por mais que sejam cenas muito bem feitas, mas pelo menos de suspense ele manja muito. E aí a gente acaba vendo que tá tendo uma ocorrência, onde uma equipe de bombeiros especiais chega até mesmo no local, né, pra atuar e até mesmo tiram ali os bombeiros normais da cena, porque infernais só são combativos pelos bombeiros especiais, os bombeiros normais não tem muito o que fazer, e a gente acaba vendo que é bizarra uma coisa que acontece. Já naquela época já existia muita desvalorização da vida humana, onde até mesmo a gente vê que as pessoas tratam os infernais como pontos. Então muitos dos calouros ou até mesmo os caras que ali acompanhavam o capitão da brigada que estava chegando no local, eles começam a falar e dizer que comparar a quantidade de pontos que ganhariam por tipo de infernal morto, ou seja, um infernal que é mais poderoso, que luta, que não está descontrolado, vale mais ponto do que o infernal que está se controlando e esperando a hora da sua morte.
muito pesado. Onde até mesmo a gente vê que o capitão, que na época não era capitão e nem era bombeiro especial, ele fica retado com isso e até mesmo tenta interceder para que alguém faça alguma coisa com relação aos dois ao mesmo tempo. Enquanto isso, o tenente tá observando tudo aquilo. Mano, eu fiquei muito arretado com isso, velho. Que sacanagem. A galera é muito mal, velho. A galera não liga pra nada. E não é só esse grupo não, deve ter muitos outros grupos que são assim também dentro das brigadas. Onde até mesmo a gente vê que o tenente escuta ali, no caso o Obi, falando justamente com a senhora que estava preocupada com seu marido, que estava se controlando ao máximo para não destruir as coisas ao seu redor, que já estava transformado. E aí ele fala até mesmo que vai dar um jeito de ajudar o seu marido. E o legal é que o tenente acaba mesmo ouvindo isso e vai perguntar o que ele vai fazer, onde eles se juntam e acabam indo lá e resolvendo as coisas por eles mesmos. E até mesmo é dada uma discussão que ele fala que realmente seria muito mais agradável receber uma punição por ter feito aquilo do que deixar uma pessoa sofrendo. Onde até mesmo a gente vê num momento lá, quando o capitão iria matar ali o cara, o tenente toma coragem e vai fazer aquilo que ele não pôde fazer pelo seu amigo. E é legal, né, que ele consegue pelo menos tirar um peso das suas costas e mesmo assim ainda libertou o cara que estava sofrendo muito ali porque estava se controlando. Depois disso a gente acaba vendo que realmente foi formado a 8ª Brigada, ele já aparece ali montando e até mesmo uma das pessoas recomendadas pelo tenente foi a Tamaki, né? E ele fala por qual motivo. Ele começa dizendo ali, né, que ela é uma pessoa muito boa e por ela ser muito boa, o que acontece? A gente acaba vendo que sim, ela seria perfeita para a 8ª Brigada, porque as qualidades fazem parte de toda a característica do qual vai ser o 8º Esquadrão. Onde até mesmo rola uma parte engraçada, né, que ela fica com vergonha e tal, porque ele elogiou ela e não sei o que. E é aí que a gente começa a ver que eles vão até mesmo atrás do capitão do 7º Esquadrão, ou da 7ª Brigada, onde a gente vê um pouco mais sobre esse personagem, quem ele é. O legal é que a gente vai ver no cotidiano dele, apesar de ele parecer um cara muito chato, um cara muito arrogante e poder até ser mesmo um vilão, que eu até comentei sobre isso, por causa dos olhos dele, todo mundo que tem um olho troncho parece que é vilão nessa obra. O que acontece é que todo mundo gosta dele, velho, a galera fala com ele, quer estar junto dele, quer agradar ele. Tem um momento lá que tem umas menininhas, não sei nem o que elas fazem, mas elas são bem bonitinhas e fofinhas, que ficam brincando com eles, e elas ficam xingando a velha lá, porque elas aprenderam o jeito do cara falar. Eu curti pra caramba esses personagens de novo. E a gente vê que o 8º Esquadrão chega até lá pra falar com ele, e quando chega lá pra falar com ele, ele não mostra interesse, até mesmo fala de todo jeito com eles, onde de fato quem chega botando moral mesmo é o Shinra, né? O Shinra chega dizendo que ele vai ter que respeitá-lo, da mesma forma que ele fez com que o Império respeitasse eles. Mas logo isso é interrompido, né? Porque aparece ali, no caso, um infernal na sua cidade. E a cidade que o cara protege é a cidade que foi considerada até cidade por conta dele, de tanto poder que ele tem. E mano, é muito legal as cenas que aparece ele lutando, e essa foi uma das melhores cenas de ação que teve até agora. Teve uma trilha sonora legal, não foi tão boa, e a animação tava bem acima da média. Mostra ele voando, velho, com um bastão lá que ele pega lá, e mano, parece que vai ser um festival, e até mesmo ele sai gritando que vai começar o show, algo do tipo, e a turma trata como se fosse uma festa, uma coisa gloriosa e bonita de se ver, onde até mesmo o próprio personagem sai quebrando tudo, destruindo a cidade e fazendo meio que um show daquela morte ali. E no fim das contas a gente vê que ele se encontra com um personagem que seria um dos amigos dele, que até tinha convidado ele para beber, e dá uma forma até mesmo bonita dele se despedir, né? Deixa ele tocá-lo, pois ele tem um poder muito avassalador, que é 2 poderes de um. Ele tem o poder da 3ª e da 2ª geração, podendo controlar as chamas e até criá-las. Então ele é um bombeiro muito acima da média, ele é muito overpower mesmo. Quando até mesmo a gente vê que ele acaba enfiando a mão dentro do corpo do Infernal, onde o Infernal morre, e é um momento bonito, né? Porque o Infernal toca no ombro dele, meio que ele sabia que estava tudo acontecendo. Mas até mesmo eu fico até com dúvida, será que o Infernal sabia, lembrava de quem eram as pessoas e até mesmo tem consciência do que está acontecendo? Eu acho que tem a consciência assim do que está acontecendo. E chegado nesse final a gente vê que o Shinra muda, né, um pouco da sua percepção contra aquele cara, tendo em vista que ele achava que era um cara só arrogante, mas não, ele é um símbolo de esperança daquela vila, um cara que faz da morte uma coisa um pouco divertida para não ser tão triste, onde todo mundo quer morrer pelas mãos daquele cara caso se transforme. E agora eu quero saber de você o que você achou desse episódio. Eu curti pra caramba. Agora eu só acho que ele deve botar uma trilha sonora mais empolgante quando for na cena de ação, porque a trilha sonora do suspense é boa pra caramba, mas na ação não consegue empolgar tanto. Mas ainda assim foi muito bom. Quero sua opinião aqui nos comentários. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!